Então, curso teológico, na aula de número 2, aos pés de Gamaliel, temos aqui o zelo de Saulo. E algo muito interessante, que no Antigo Testamento encontramos a palavra hebraica, zelo, que significa ardor, ciúme, que aparece por 43 vezes no Antigo Testamento. O texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, no seu verso 3, fala que ele era zeloso. Dá um pouco das características. A grande verdade é que o zelo, quando é utilizado de uma forma coerente, viável, moderado e sadio, a pessoa consegue fazer grandes efeitos com essa instrumentação cirúrgica. Quanto ao zelo no sentido positivo, mas também há um zelo no sentido negativo, indicando uma atitude egoísta. A gente também passa a entender que o sentido do zelo aplicado ele numa área profissional, os resultados são extraordinários. Além disso, o zelo pode ser bom, embora opere de acordo com os maus motivos. Paulo tinha um bom zelo em favor das igrejas que havia fundado, para que prosperassem no sentido espiritual. O apóstolo tinha um zelo, o apóstolo tinha uma coerência muito grande, o apóstolo tinha uma vontade de ver os filhos espiritual crescendo. Ou seja, vemos os filhos espirituais, a qual o apóstolo Paulo estava acompanhando, estava ali trabalhando, crescendo, a evolução de Silas, a evolução de Timóteo, a evolução de diversas igrejas. Realmente ele foi revolucionário em seu tempo, agregou, cresceu, evoluiu muito. A palavra grega zelo significa borbulhar, ferver. Acha-se a raiz da ideia de zelo, o estado de quem está cheio de Deus. O significado da palavra no sentido hebraico e no sentido grego, dois alinhamentos, ardor, ciúme. Grega, borbulhar, ferver. Realmente, o sentido original dos dois ângulos, tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento, tem uma amplitude. Realmente a pessoa, quando entra dentro de uma profissão e ele tem ardor, ele tem ciúme, ele borbulha, ele ferve, ou seja, ele tem zelo, ele tem agregar com aquele trabalho. O zelo tem inspirado e levado ao bom termo grandes projetos espirituais que indivíduos destituídos de zelo ou tímidos jamais teriam realizado. Exatamente. Entendendo um pouco sobre essa questão. Projetos precisam de zelo. O zelo é um ardor pelo trabalho. Então, uma pessoa que também não tem êxitos em algumas áreas é porque ele não tem ardor, ele não tem ciúme, ele não borbulha. Então, ou seja, o êxito depende de borbulhar, de ferver, de ardor, de se apegar realmente ali ao projeto. Por outra parte, o zelo mal orientado tem provocado muitas perseguições, banimentos, encarceramento, até mesmo crimes de sangue. Realmente,
existe um tipo de zelo que, ao ser utilizado para o mal, ou seja, pessoas que vemos aí alguns resultados aí. Lembrando que os cristãos são responsáveis pelas suas palavras. Exatamente, meus irmãos. Exatamente. Eu acho que a gente deveria nos ponderar mais, tá? Poderíamos nos ponderar mais. Lembrando que Saulo era zeloso, no sentido de uma pessoa autodedicada ao que fazia, uma pessoa que se admirava em crescer na colocação do seu trabalho de estudante. O estudante só terá êxito quando é dedicado. Não é questão de vir em uma aula, mas sim uma dedicação após ela. O estudo vai trazer muitos recursos e retornos favoráveis. Olhamos para Saulo e vemos os 12 discípulos. Ele teve um aproveitamento gigantesco no seu tempo. Realmente, ele se destacou muito, cresceu, evoluiu, transcendeu, e Deus utilizou aquela base ali para que ele pudesse ser um transmissor do conhecimento e levar o evangelho a outros níveis, a outros patamares. Agregou muito na comunidade a qual ele trabalhava, exercia, nas cidades onde ele passava. As congregações que recebiam o apóstolo Paulo desfrutavam de um conhecimento, desfrutavam de um crescimento espiritual também gigantesco. Isso aí fica claro a vida de Timóteo após receber, o apóstolo. Então, meus irmãos, que haja crescimento, que haja evolução, que haja entendimento dentro do zelo. O versículo que nós pegamos para analisar, que é o Atos dos Apóstolos 22:3, cada ponto é construído dentro desse mesmo versículo, Entramos, claro que não foi necessário expor um ponto aqui. Judeus, Tarso da Cilícia, tem um mapa aqui, um mapa onde eu coloquei, onde está lá a cidade de Tarso. Em volta da cidade de Tarso, você vê várias outras cidades. Provavelmente, todas essas cidades foram visitadas por ele. Vemos também, a expressão aos pés de Gamaliel, o que realmente representa estar aos pés de Gamaliel. Você hoje se encontra aos pés de Gamaliel. Você, como discípulo, se encontra em comunidades que estão avançando. Isso é muito importante. Então vamos estar trabalhando para agregar esse conhecimento, essa sabedoria, e vamos estar crescendo diariamente, continuamente também dentro desses processos.